Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Pedir que tomem os vossos assentos, por gentileza. Los demás pueden sentarse. Dizer que é uma honra muito grande estar aqui com vocês, Quiero decir que es una honra muy grande estar aquí con ustedes, conhecendo a nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Madrid. conociendo nuestra iglesia, el Ministerio de Asamblea de Dios aquí en Madrid. Uma honra ter sido hospedado pelo pastor Ronaldo, Una honra haber sido hospedado por el pastor Ronaldo, pela querida irmã Jamara, por la querida hermana Yamara, também o Jonathan también el Jonathan e o Tiago. y Tiago. Esta família Esta familia leva muito a sério lleva muy en serio Hebreus, Hebreos, capítulo 13, capítulo 13, versículo 5, versículo 5, que a Bíblia fala que la Biblia dice para levarmos para llevarnos muito a sério mucho en serio a hospitalidade, la hospitalidad, porque alguns, porque algunos sem saber, sin saber hospedaram anjos. hospedaron a ángeles. Eu fui hospedado na casa dos irmãos Yo me quedé hospedado en la casa de los com hermanos muita honra. con mucha honra. E eu levo daqui Yo llevo de aquí um exemplo un ejemplo do reino de Deus. del reino de Dios. Deus abençoe essa família, Dios bendiga esta familia. em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Louvar a Deus por estar aqui, conhecendo a Espanha. Quiero alabar a Dios por estar aquí conociendo España. Eu vim por ocasião de um curso de mestrado que eu vou fazer em Salamanca durante esta semana, iniciando amanhã. Yo he venido por el curso que voy a hacer el mestrado en Salamanca, que voy a iniciar mañana. E, querendo Deus, na sexta-feira estarei regressando para o Brasil. Permitiendo Dios, estaré regresando el viernes para Brasil. E vou levar desta igreja aqui Voy a llevar de esta iglesia uma certeza una certeza e um testemunho y un testimonio. de que a semente do Evangelho, Que la semilla del Evangelio, ela brota, ella brota, ela gera frutos ella genera frutos em terras boas, en tierras buenas, em corações bons, en corazones buenos, preparados por Deus, preparados por Dios, preparados pelo Espírito Santo, preparados por el Espíritu Santo, calcados pela palavra. arraigados en la palabra. A semente do Evangelho é boa La semilla del Evangelio es buena e ela tem dado fruto aqui. y ella tiene dado fruto aquí. É esta mensagem e esse testemunho que eu levo dos irmãos. Este es el mensaje y el testimonio que yo llevo de los hermanos. Eu quero compartilhar com vocês Quiero compartir con ustedes o texto do Evangelho de Jesus, el texto del Evangelio de Jesús, segundo escreveu o evangelista São Marcos, según escribió el evangelista San Marcos, no capítulo de número 6, en el capítulo de número 6 o versículo de número 30 y el versículo de número 30 e o 31. y el 31. Marcos 6, 30 e 31 diz assim a palavra de Deus. Marcos 6, 30 y 31 nos dice así la palabra de Dios. E os apóstolos se ajuntaram a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. Amém. Queridos irmãos, Queridos hermanos, neste texto de Marcos 6, en este texto de Marcos 6, os discípulos de Jesus los discípulos de Jesús estão cansados, están cansados, exauridos, exhaustos, extenuados, extenuados, estão superados. están superados E por algumas razões, por algunas razones. em primeiro lugar, En primer lugar, eles estão exaustos ellos están exhaustos por causa por causa da vocação ministerial. de la vocación ministerial.
Se nós observarmos Si nosotros observamos o início do capítulo 6 de Marcos, el inicio del capítulo 6 de San Marcos, nós vamos verificar nosotros vamos a verificar Jesus dividindo os discípulos de 2 em 2 Jesús separando los discípulos de dos en dos e os enviando y los enviando às cidades, aldeias, vilarejos, casas, ruas, chácaras, fazendas e rincões. a las ciudades, etc. E esses discípulos, Y estos discípulos, chegando a estes lugares, llegando a estos lugares, puderam exercer o ministério. pudieron ejercer su ministerio. Primeiro pregando, Primero predicando, ganhando almas para Jesus, ganando almas para Jesús, levando o evangelho salvador de Jesus. llevando el evangelio salvador de Jesús. Depois eles ensinaram. Después ellos enseñaron. Depois eles passaram a também orar pelos enfermos e os curar. Y luego después ellos pasaron también a orar por los enfermos y a sanarlos. E também expulsaram os demônios. Y también expulsaron los demonios. Os discípulos Los discípulos fizeram isso por um certo tempo. hicieron esto por un cierto tiempo. E por causa Y por causa destas atividades ministeriais, de estas actividades ministeriales, eles ficaram fisicamente cansados. y ellos quedaron físicamente cansados. Há um mito Hay un mito que diz que dice que o ministério não nos exaure. que el ministerio no nos cansa. Isto não é verdade. Esto no es verdad. O ministério nos cansa. El ministerio nos cansa. É cansativo evangelizar. Es cansativo evangelizar. É claro que nós temos prazer de sermos usados por Deus. Es claro que nosotros tenemos placer de ser utilizados por Dios. Mas por ocasião da nossa estrutura fisiológica, nós sentimos exaustão. Y por cuenta de nuestra estructura fisiológica, nosotros sentimos cansados. Então, o ministério nos extenua. Entonces el ministerio nos cansa. Eu estava conversando com o pastor Ronaldo Yo estaba hablando con el pastor Ronaldo quando ele esteve na Alemanha cuando él estuvo en Alemania por um período de tempo. por un periodo de tiempo. Ele pastoreou 2 igrejas. Él pastoreó dos iglesias Isso é cansativo. y eso es cansado. Por mais que você ame a Deus, Por más que ames a Dios, por mais que ame a igreja, por más que ame la iglesia, por mais que ame o reino de Deus, por más que ame el reino de Dios, a nossa estrutura corpórea nuestra estructura corpórea não nos permite não sentir o cansaço. Não nos permite ficar sem cansar. no nos permite quedarnos sin cansar. Nós nos cansamos. Nosotros nos cansamos. Pregar cansa. Predicar cansa. Alguém disse certa vez Alguien dijo una cierta vez que 1 hora de pregação que una hora de predicación equivale equivale a 8 horas a 8 horas de trabalhos braçais. de trabajos braçais. Inclusive um pastor certa vez lá de Minas Gerais Incluso un pastor de Minas Gerais foi provocado por um membro da igreja fue provocado por un miembro de la iglesia que trabalhava na construção civil. que trabajaba en la construcción civil. Esse irmão mostrou as mãos para o pastor Este hermano enseñó las manos al pastor e disse para o pastor passar a mão na mão dele. y dijo al pastor que pasara su mano en la mano de este hermano. E o pastor, ao passar a mão, viu que a mão do irmão era toda calejada. Y el pastor cuando pasó la mano del hermano, él se dio cuenta de que había callos. Só que o irmão disse assim: Pero el hermano dijo así: as suas mãos, sus manos, pastor, pastor, são lisas, son lisas. não tem trabalho. No has trabajado. O pastor então pediu para que o irmão Entonces el pastor pidió para que el hermano passasse a mão na sua cabeça pasase la mano en su cabeza. e disse: se você sentisse Si tú sintieras o meu cérebro, mi cerebro, a minha mi mente, mente, você veria
tú ibas a quantos ver calos cuántos calos eu tenho na mente. yo tengo en la mente. Porque o ministério também Porque el ministerio también extenua. es cansativo. Quando você vai aos hospitais orar por doentes, Cuando vas al hospital a orar por los enfermos, você sofre com o clima. tú sufres con el clima. Você sofre pela empatia com a dor do outro. Tú sufres por la empatía con el dolor del otro. Você sofre por causa dos familiares que estão sofrendo. Tú sufres por los familiares que también están sufriendo. Então, esse trabalho de curar pessoas em nome de Jesus é também extenuante. Entonces ese trabajo de sanar personas en el nombre del Señor Jesús también es cansativo. Quando falamos sobre expelir, expulsar demônios, Cuando nosotros hablamos de expulsar demonios, também é cansativo. también es cansativo. Certa vez eu estava em Barueri, na cidade que eu me congrego, Yo una vez estaba en Barueri, en la ciudad en que yo congrego, e eu dirigia um culto evangelístico público na rua depois do culto de ensino às sextas-feiras. yo estaba Dirigindo o culto de Yo evangelístico. estaba dirigiendo un culto evangelístico en la calle después de un viernes Na praça en la pública, plaza pública, um boulevard que nós temos lá. un boulevard. Bom, de repente era 10:30 da noite, quase 11 horas. De repente era como las 10:30 de la noche, casi las 11. Eu tinha terminado de pregar e estava fazendo a oração. Yo había acabado de predicar y estaba haciendo la oración. Quando eu olhei lá no canto da praça, Cuando yo miré a un rincón de la plaza, vinham duas mulheres na minha direção. venían dos mujeres en mi dirección. Deus falou no meu coração naquele Dios momento. habló en mi corazón en aquel momento. Estão endemoniadas. Están endemoniadas. Você vai orar e elas vão cair endemoniadas Tú aqui. vas a orar por ellas y ellas van a caer endemoniadas aquí. Eu desanimei, Yo desanimé, porque já era tarde. porque ya era muy tarde. Bom, mas não tive como correr. Pero yo no he tenido cómo correr. Elas vieram realmente, Ellas realmente vinieron, reuni os irmãos, reuní a los hermanos, vamos expulsar os demônios. vamos a expulsar los demonios. Era uma legião de demônios. Era una legión de demonios. Saímos de lá 1:30 da manhã. Salimos a la 1:30 de la mañana. Expulsar demônio dá trabalho. Expulsar demonios da trabajo. Um pastor amigo Un pastor amigo foi expulsar demônio de uma fue pessoa. expulsar demonios de una persona. E aí o demônio falou pela boca da Y pessoa: el demonio habló a través de la boca de la persona. nós somos uma legião. Nosotros somos legiones. O pastor disse: então se organizem em fila Entonces el pastor dijo, organiza e saiam um por um, y va saliendo uno a uno. porque dá muito trabalho. Porque da mucho trabajo. Quando você vai trabalhar Cuando vas a trabajar na obra de en Deus, la obra de Dios, seja pregando, sea predicando, seja curando pessoas, sea sanando personas, seja expulsando demônios, sea expulsando demonios, ou seja ensinando a o igreja, sea enseñando a la iglesia, é extenuante. es cansativo. A obra nos cansa La obra nos cansa e é necessário y es necesario admitir isso, admitir eso. porque só admitindo isso Pero solo admitiendo eso, seremos de fato tratados por Deus. seremos realmente tratados por Dios. Muito bem, os discípulos também estão cansados, em segundo lugar, Muy bien, los discípulos también están cansados y en segundo lugar, emocionalmente. emocionalmente. Se nós continuarmos lendo Marcos 6, Si nosotros siguiéramos leyendo Marcos 6, nós vamos perceber que quando os discípulos estão voltando para perto de Jesus, que cuando los discípulos están volviendo para cerca de Jesús, eles são confrontados com a notícia trágica, ellos son confrontados con una noticia trágica. a notícia da morte de João Batista. La noticia de la muerte de Juan el Bautista. E quem foi João Batista? ¿Quién fue Juan el Bautista? João Batista, segundo Malaquias, Juan el Bautista, según Malaquías, é a voz que clama no deserto. es la voz que clama en el desierto. É o precursor do ministério de Es Cristo. el precursor del ministerio de Cristo. Segundo os evangelistas, Según los evangelistas, João Batista Juan el Bautista é o fechamento. es el encierre, Ele encerra él encierra a era la era dos de los profetas profetas, veterotestamentários de los, do del Antigo Antiguo Testamento. Do Antigo Del Testamento. Antiguo Testamento. João Batista Juan el Bautista não é
alguém simples. Juan el Bautista no es alguien simple. O Senhor Jesus, quando foi falar sobre João, El Señor Jesucristo, cuando fue a hablar acerca de Juan, ele disse que dos nascidos de mulher, ninguém se compara a João. que de los nacidos de mujer nadie se compara a Juan. João Batista, Juan el Bautista, segundo um comentarista chamado Matthew Henry, según un comentarista llamado Matthew Henry, não é o sol, no es el sol, porque o sol é Jesus, porque el sol es Jesús, mas é a lua, mas es la luna, porque ilumina também. porque también alumbra. Além disso, Aparte de eso, João Batista Juan el Bautista tinha muitos discípulos. tenía muchos discípulos. Os melhores comentários do Novo Testamento Los mejores comentarios del Nuevo Testamento vão assegurar van a asegurar que parte dos discípulos de Jesus, que parte de los discípulos de Jesús, antes de acompanharem Jesus, seguiam João. antes de seguir a Jesús, ellos seguían a Juan. Então, eles tinham amor por João. Entonces ellos tenían amor por Juan. Eles tinham respeito ao ministério de João. Ellos respetaban el ministerio de Juan. Eles entendiam a envergadura e o alcance de João. Ellos entendían el mensaje de Juan. Eles entendiam também que João era aquele que veio para preparar o caminho. Ellos entendían también que Juan era el que venía para preparar el camino. Eles andavam com Jesus, Ellos andaban con Jesús, mas tinham o coração em João também. pero también tenían el corazón en Tinham a Juan. atenção em João. Tenían la atención Tinham a oração por João. Oraban por Juan. Tinham também o respeito por João. Respetaban a Juan. Mas quando eles ficam sabendo, Pero cuando ellos quedan Da morte de João, de Juan, eles ficam ellos tristes, se quedan tristes, abalados, abalados, eles ficam amargurados, amargurados. eles ficam com a alma sofrida. Ellos se quedan con el alma sufrida. Os discípulos cansam emocionalmente. Y los discípulos cansan emocionalmente. Receber notícias boas Recibir noticias buenas é uma bênção. es una bendición. Sempre que cai um Pix na conta, Siempre que entra un Bitcoin en la cuenta, comemoramos. conmemoramos. Sempre que compramos um carro novo, Siempre que compramos un coche nuevo, fazemos um culto de ação de graças. hacemos un culto de acción de gracias. Quando passamos num concurso, somos contratados, celebramos alegremente. Cuando pasamos un concurso o somos contratados, celebramos alegremente. Mas notícias ruins precisam ser digeridas e são digeridas com dificuldade. Las malas noticias necesitan ser digeridas y ser digeridas con dificultad. Eu sou casado com a Mônica. Yo soy casado con Mónica. Nós temos 22 anos de casados. Nosotros tenemos 22 años de casado. Mesmo gordinho, Aún gordo, mesmo gordinho, mismo gordo, Deus me abençoou. Dios le bendijo. Eu oro muito. Yo oro mucho. Quando a gente ora, Deus faz milagre. Cuando nosotros oramos, Dios hace milagros. E eu casei. Y casé. Muito bem. Muy bien. Deus nos deu Dios nos dio uma filha. una hija. Quando ela tinha 9 anos, Cuando ella tenía 9 años, agora ela tem 20. ahora ella tiene 20 años. Mas quando ela tinha 9 Pero anos, cuando ella tenía 9 ela años, passou muito mal em casa. ella pasó mal. Ela desmaiou. Ella se desmayó. Os seus sinais vitais se esvaíram. Las señales vitales desapareció, paró. Ela então foi socorrida. Nós a socorremos. Ella fue socorrida. E quando chegamos no hospital, fomos surpreendidos pela notícia trágica. Cuando llegamos al hospital fuimos sorprendidos por una noticia trágica. Ela tinha desenvolvido Ella tenía desenvuelto diabetes tipo 1. diabetes tipo 1. O pâncreas dela Su páncreas não produzia insulina. no producía insulina. E daquela data em Y diante, a partir de aquella fecha en adelante, ela tinha que receber insulina ella tenía que recibir insulina artificial artificial durante 4 ou 5 vezes ao dia. 4 o 5 veces al día. Não foi fácil No fue fácil ver a nossa filha ver nuestra hija recebendo as injeções. recibiendo insulina. Nós mesmos tivemos que levar, é claro, as injeções para casa. Nosotros mismos hemos tenido que llevar para poder inyectar en casa. E nós tivemos que ensiná-la também a lidar com essa realidade. Nosotros también hemos tenido que enseñarla
a estar con esta realidad. E quando eu via Y cuando yo veía a minha filha mi hija se furando se pinchando com 9 anos de idade con 9 años de edad para tirar a sua glicemia, para a quantidade de açúcar no sangue, para medir a quantidade de açúcar no sangue, medir, regular la cantidad de azúcar en la sangre e também receber a insulina, y también para recibir la insulina, aquilo me cortava o coração. eso me cortaba el corazón. Não é fácil receber notícias tristes. No es fácil recibir noticias tristes. Eu sou de uma família Yo soy de una familia de 18 irmãos. de 18 hermanos. Deus levou 3 Dios llevó 3 e ficamos em 15 vivos. y hemos quedado 15 vivos. O meu pai, seu Expedito, Mi padre, señor Expedito, ele faleceu agora no ano de 2022, él falleció en el año 2022. em 30 de abril de 2022. Fue el día 30 de abril de 2022. E eu era muito ligado ao meu pai, Yo era muy apegado a mi padre, muito mesmo. pero mucho. Meu pai tomava umas canjibrinas. Mi padre bebía alcohol. Meu pai tomava água que passarinho não bebe. Mi padre bebía el agua que el pájaro no bebe. E por causa disso, Y por causa de esto, nós fomos muito afetados dentro de casa pelo alcoolismo. nosotros hemos sido muy afectados por causa del alcoholismo. Um certo tempo, a minha mãe, Un cierto tiempo mi madre, cansada de viver nesse clima, cansada de vivir en este clima, de este ambiente, falou para o meu pai que não queria mais habló con mi padre y dijo que no quería más conviver com ele. vivir con él. Ele então foi para a rua Entonces él se fue a la calle e foi morar na rua, literalmente. y literalmente fue a vivir en la calle. Eu lembro dos meus irmãos Yo me acuerdo de mis hermanos com vergonha do meu pai, que se avergonzaba de mi porque padre, o meu pai estava na rua. porque mi padre estaba en la calle. E quando eu estava pregando em algumas igrejas, Y cuando yo estaba predicando en algunas iglesias, algum irmão chegava para mim e me dizia: y algunos hermanos se acercaban y me decían: Pastor Henrique, Pastor Enrique, vi seu pai lá na praça, he visto tu padre en la plaza, tá muito bêbado. está muy embriagado. Por diversas vezes, Y por diversas veces terminei de pregar, terminé de predicar, não fiquei pro lanche na igreja no he quedado para comer en la e iglesia fui buscar meu pai. y fui a buscar a mi padre. E isso foi desenvolvendo um relacionamento muito íntimo com ele. Y eso pasamos a tener un relacionamiento muy íntimo. Ele morou comigo 12 anos. Él vivió conmigo durante 12 años. E depois de 12 anos, Y después de 12 años, eu fui à terra do nosso presbítero, pastor Gilberto. yo me fui a la tierra de nuestro evangelista Gilberto. Terra de gente boa. La tierra de personas, de buenas personas. Bastante cuscuz com carne seca. Bastante comida. Muito, muito boa. Muy buena. Eu fui até lá e levei minha família numas férias. Yo me fui hasta ahí y llevé a mi familia en unas vacaciones. E a minha mãe foi junto. Y mi madre fue también. E meu pai, que morava comigo, foi Y também. mi padre que vivía conmigo también fue. E conforme o meu pai ia andando comigo, Y mientras mi padre caminaba conmigo, Deus começou a libertá-lo. Dios empezó a librarlo, a libertarlo. E quando a gente foi para o Ceará, Y cuando nosotros fuimos a Ceará, ele estava bem, él estaba muy bien, liberto, liberto, tranquilo, tranquilo, sarado. sanado. E a minha mãe Y mi madre ficou 30 dias quedó 30 días de férias com ele na casa da minha irmã. de vacaciones con él en la casa de mi hermana. Quando terminaram os 30 dias, Cuando terminaron los 30 días, minha mãe, constrangida, mi madre constrangida me chamou no canto me llamó en un e rincón disse: y Henrique, me dice: Enrique, eu estava reparando seu pai yo estaba mirando a tu padre e eu vi que Deus fez uma obra na vida y dele. he visto que Dios hizo una obra en su vida. Você me ajuda a voltar com seu pai? ¿Me ayudas a volver con tu padre? Eu falei: claro. Yo dije: claro. Alugamos uma casa Alquilamos una casa junto com os meus irmãos juntamente con mis hermanos e eles foram morar. y ellos fueron a vivir. E meu pai ficou cuidando da minha Mi mãe padre empezó a cuidar de mi madre. de 2017 de 2017 até 2022. hasta el año 2022. Mas chegou um dia Pero llegó un día que ele teve uma inflamação na vesícula, que tuvo una infección, inflamación en la vesícula. foi internado às pressas Fue ingresado a prisas
fez uma cirurgia, hizo una cirugía, não suportou a no cirurgia soportó la e cirugía veio a óbito. y vino a fallecer. Quando eu cheguei Cuando yo llegué no leito do meu pai en el lecho de mi e padre vi o meu pai deitado lá, morto, y he visto a mi padre tumbado, muerto, aquilo abalou meu coração. y eso avaló mi corazón. Não é fácil No es fácil lidar com notícias ruins. lidiar con noticias As malas. notícias ruins nos abalam, Las malas noticias nos avalan, nos sensibilizam, nos sensibilizan, nos marcam nos marcan e nos extenuam, y nos cansam. nos cansan. Os discípulos estão cansados, Los discípulos están cansados, emocionalmente cansados. emocionalmente cansados. Em terceiro lugar, En tercer lugar, eles estão intelectualmente cansados. ellos están intelectualmente cansados. Se os irmãos repararem, Si los hermanos reparen, o versículo de número 30 el versículo número 30 diz que eles disseram para Jesus dice que ellos dijeron al Señor Jesús tudo o que tinham feito todo lo que ellos habían hecho e tudo o que tinham ensinado. y todo lo que ellos habían enseñado. E esse trabalho de prestação de contas Y este trabajo de prestación de cuentas não é fácil. no es fácil. Você precisa reunir os dados. Necesitas reunir los datos. Você precisa preparar o relatório. Necesitas preparar un relatorio. E você precisa expor o relatório. Necesitas exponer ese relatorio. E não é só dizer o que tem a dizer. No es solamente decir lo que tienes que decir. É dizer numa forma que o outro entenda. Es decir de una manera que el otro pueda entender. E quando você vai fazer esse exercício, ¿Y cuándo vas a hacer este ejercicio? que tecnicamente é chamado de dialética, Que técnicamente es llamado de dialéctica, não é fácil. no es fácil. O esforço mental não é fácil. El esfuerzo mental no es fácil. Eu estou fazendo mestrado agora Yo estoy haciendo mestrado ahora. e eu sofro muito, Y yo sufro porque mucho o meu QI é baixo. porque mi QI es bajo. Eu tenho pouca inteligência. Yo tengo Não é mucha fácil, inteligencia. eu percebo isso. No es fácil, yo percibo esto. Estou estudando inglês Estoy estudiando inglés. e meu QI é baixo. Mi Minha capacidade intelectual é baixa. Mi intelectualidad es muy baja. É baixa, é limitada. Es limitada. Eu tenho que fazer um esforço hercúleo, Yo tengo que hacer mucho esfuerzo quase das tripas no coração. de las tripas del corazón. Não é fácil. No es fácil. O esforço mental nos cansa, El esfuerzo mental nos cansa. nos extenua. Nos cansa. Agora é interessante Pero ahora es interesante que esses discípulos chegam perto de Jesus. que estos discípulos llegan cerca de Jesús. E o texto que nós lemos não diz Y el texto en que nosotros hemos leído no nos dice que eles reclamaram. que ellos reclamaron. Eles não reclamaram, Que ellos no reclamaron. não se queixaram, No reclamaron. não blasfemaram. No blasfemaron. Eles simplesmente chegaram perto de Jesus. Ellos simplemente llegaron cerca de Jesús E Jesus olhou para y eles. Jesús miró a ellos. E Jesus os leu. Y Jesús ha leído a ellos. Jesus os compreendeu. Jesús comprendió a ellos. Jesus os entendeu. Jesús entendió a E ellos. Jesus enxergou o cansaço Y deles. Jesús vio el cansancio en ellos. E o versículo 31 diz que Jesus os lendo, ele diz aos discípulos, Y el versículo 31 nos dice que Jesús mirando a ellos diz, vende a mim dice, venid a mí a um lugar à parte a un lugar apartado e repousem um pouco. y descansen un poco. Jesus, ele soube que os seus discípulos estavam cansados. Jesús supo que sus discípulos estaban cansados. E Jesus propôs um momento de descanso, Y Jesús propuso un momento de descanso, um momento de repouso, un momento de reposo, um momento de alívio, un momento de alivio, um momento de restauração das vitalidades e das forças. de restauración de la vitalidad y recuperación de fuerzas. Jesus não é um líder déspota. Jesús no es un mal líder. Jesus não é um líder tirânico. Jesús no es un líder tirano. Jesus não é um líder alijador e abusador.
Jesús no es un líder abusador. Jesus, ele respeita os nossos limites. Jesús él respeta nuestros límites. Quando estamos mentalmente extenuados, Cuando estamos mentalmente quando cansados. estamos cansados emocionalmente, Cuando estamos cansados emocionalmente. quando estamos com o corpo no limite, Cuando estamos con nuestro cuerpo al límite. Jesus não exige um pouco mais de nós. Jesús no exige un poco más de nosotros. Ele não nos pesa mais, Él no nos pide más. não nos obriga mais, No nos obliga más. ele não nos torna mais tensos. Él no nos convierte más tensos. Não, Jesus propõe descanso. Jesús él propone un descanso. Eu me lembro daquela história Yo me acuerdo de esta historia. que diz que o indivíduo foi fazer a mudança da casa dele Que una persona fue a hacer una mudanza en su casa. e colocou toda a mudança em cima do camelo. Y él puso toda su mudanza encima de un camello. Todos os cômodos da casa, todos os móveis, talheres, pratarias, tudo em cima do camelo. Todo lo que él tenía, los talleres y todos los cubiertos, él lo puso encima del camello. O camelo estava com a casa nas costas. El camello tenía como una casa en la espalda. O indivíduo, quando estava indo embora, Cuando la persona estaba... ele foi puxando o camelo. Él fue tirando del camello. E de repente ele olhou e tinha uma caneta no seu Y bolso. de repente él miró y vio que había un bolígrafo en su bolsillo. Ele pegou a caneta, Él cogió el bolígrafo, olhou para o camelo, miró al camello, com a casa toda em cima dele, con la casa entera encima de él, pegou a caneta, cogió el bolígrafo, colocou assim do lado, puso de un lado numa sacola que tinha presa ao camelo, una bolsa que estaba presa al camello. e disse: eu não vou levar essa Y caneta, él dice, yo no voy a llevar este o bolígrafo. camelo que leve. El camello que lleve. O camelo deu um passo El camello dio un Dois dos passos. pasos e arriou, y cayó. caiu, a casa caiu. La casa cayó. Ele olhou para o camelo Él miró al camello e disse: camelo fraco, y dice, camello não débil, aguenta uma caneta. no puede soportar un bolígrafo. Jesus não é assim. Jesús no es así. Quando ele nos vê tensos, Cuando él ve que nosotros estamos tensos, quando ele vê que estamos nos nossos cuando limites, él ve que nosotros estamos al límite, ele arranca-nos para um lugar à parte. él nos lleva a un lugar apartado. E ele diz: eu tenho descanso para você, Él nos dice, yo tengo un descanso para ti. eu tenho renovo para você, Yo tengo un renuevo para ti. eu tenho avivamento para você, Yo tengo un avivamiento para ti. eu tenho saúde física para você, Yo tengo salud física eu para ti. tenho cura para tua alma, Yo tengo sanidad para tu alma. eu tenho tranquilidade para tua mente, Yo tengo tranquilidad para tu mente. eu vou fortalecer o teu Yo espírito. voy a fortalecer tu espíritu. E depois de refeito, Y después de haber hecho, você poderá tocar a minha obra, podrás seguir con mi obra. servir com dignidade, Servir con dignidad. servir com o seu ministério e os seus talentos. Servir con su ministerio y sus talentos. Jesus propõe para nós descanso. Jesús nos propone descanso. Talvez você esteja aqui me ouvindo esta manhã A lo mejor me estás escuchando esta mañana e você traga consigo y traes contigo uma extenuação física. un cansancio físico. A palavra de Deus vai gerar cura para você, Hay palabra que Dios va a generar a cura sanidad e restauração para o seu corpo. sanidad y restauración. Jesus vai restaurar os teus ossos, Jesús va a os restaurar teus tus nervos, tus os teus nervios. tendões. Ele vai agir no pâncreas, ele vai agir no fígado, ele vai agir nos rins, ele vai agir nos pulmões, ele vai agir nas vias sanguíneas, ele vai agir nas vias aéreas, ele vai trazer cura para você. Él va a traer sanidad para tu cuerpo. Ele vai trazer saúde e restauração para o seu corpo. Él te va a traer salud y restauración. Você recebe esta cura, levante a sua mão. Recibe esta cura, esta Levante a sanidad tua en tu face, mano. levante a tua face, Levanta tu faz. levante a tua voz, Levante tu voz. abra sua boca Abra tu boca. e dê uma palavra, porque enquanto você adora, Jesus te cura. Palabra, porque mientras adora, Jesús te sana. Halamashura makandaramahai, ore kandore mashurabai, lemanakandore mashurabai. Jesus vai curar você, Jesús te va a sanar. aonde a medicina não age, Donde la medicina no puede onde as actuar. terapias não conseguem acessar, Donde las terapias no pueden onde os actuar. processos cirúrgicos não conseguem Donde atingir, los procesos de cirugía no pueden hacer nada. aonde os remédios não conseguem mudar. Donde los medicamentos no pueden
A palavra de Jesus pode gerar cura. E a palavra de Jesus tem cura para você. Você recebe cura, levante a sua mão. Levante a sua mão, levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Jesus tem cura para você. Mas Jesus não age apenas no corpo. Ele age também nas emoções. O profeta Isaías diz que a unção de Deus quebra o jugo e traz cura. Jesus está trazendo cura para a tua alma. Longe de você desejo por suicídio. Está lejos de ti el deseo por el suicidio. Longe de você desejo de desistir. Está lejos de ti el deseo de desistir. Longe de você toda depressão. Está lejos de ti el deseo de depresión. Longe de você todo o estresse e amargura. Está lejos de ti todo el estrés y Jesus toda la ministra a unção dele sobre você. su unción sobre ti. E a cura para a tua alma. Sanidad para tu alma. O profeta Isaías diz, El profeta Isaías dice, quando ele vai anunciar Jesus, cuando él va a anunciar a Jesús, que Jesus é aquele y que Jesús es aquel que não trilha que no trilla a cana quebrada. la caña quebrada, Uma cana una caña que está fragilizada, que está fragilizada, fragmentada, fragmentada, quebrada. quebrada. Jesus não pega aquela cana Jesús no coge la caña e termina de quebrar y termina de romperla e joga os pedaços. y tira los pedazos. Isaías diz, não, Isaías dice no. o Messias, El Mesías, ele não trilha cana quebrada. él no trilla la caña Ele quebrada. pega a cana quebrada Coge la caña rota, e ele sara a cana quebrada. sana la caña E ele rota, restaura a cana quebrada. E ele traz cura à cana quebrada. a la caña quebrada. Macandore Machurabai. É claro que Isaías está usando uma linguagem figurada. Está claro que Isaías está utilizando un lenguaje figurado. E a cana quebrada somos nós. Y la caña rota somos nosotros. Quebrados pela vida. Rotos por la vida. Quebrados pelas lutas. Rotos por las luchas. Quebrados pelas dificuldades. Rotos por las dificultades. Quebrados pela distância da família. Rotos por la distancia. Quebrados de la pela familia. distância da nossa terra. Rotos por la distancia de nuestra Quebrados de alguma forma. tierra. Rotos de alguna manera. Mas Jesus não abusa da nossa fragilidade. Jesús no abusa de nuestra fragilidad. Ele derrama o seu óleo. Él derrama su Ele derrama o seu aceite. espírito. Ele derrama a sua palavra. Ele derrama o seu amor. Ele derrama a sua graça. Ele derrama a sua amabilidade. E ele traz cura. A cura de Jesus para nossa alma. Jesús para nuestra alma. O profeta Isaías vai dizer: El profeta Isaías va a o decir, Messias el Mesías não deixará no dejará apagar apagar o pavio que fumega. la lámpara que está encendida. Aqui nós já convivemos com energia elétrica e lâmpada a energia elétrica Nosotros aquí ya tenemos bombillas con energía eléctrica. há muitos anos, Há muchos años, desde Thomas Edison. desde Thomas Edison. Mas houve um tempo, Pero hubo un tiempo, e ainda há muitos lugares hoje, y hay lugares todavía, que não há energia que no elétrica, hay energía, que não há lâmpada com energia. que no hay bombillas con electricidad. Então, nesses espaços, Entonces en estos espacios se utilizam se utiliza o candeeiro, el candelero, o candelabro, el candelabro, a lamparina. la lámpara. E lá você coloca azeite. Y allí pones aceite E coloca então um cordão y pones un cordón de algodão. de algodón, Molha esse cordão. moja ese cordón, Deixa uma ponta desse cordão. deja la punta de ese E cordón. acende essa ponta desse Se cordão. enciende esta punta de este cordón E aquilo vai queimando a noite toda igual uma vela. quemando toda la noche como una vela. A diferença é que a vela é a cera. La diferencia es que la vela es con cera E a lamparina é óleo, é azeite. y la lámpara es con aceite. O profeta Isaías diz: El profeta Isaías dice, quando Jesus, cuando Jesús, o Messias, el Mesías, ele vê él ve uma lâmpada se apagando, una lámpara
para que se apague. Ele não assopra para que apague de vez. Él no la sopla para que se apague. Ele não aperta para que mate o fogo. Él no aprieta para que mate el fuego. Ele não deixa o fogo do pavio se apagar. Él no deja que este fuego se apague. Ele tira as cinzas. Él quita la ceniza. Ele coloca óleo. Él llena de aceite. E ele vai assoprando Él va soplando devagarzinho despacio até que aquela lâmpada se acenda, hasta que esta lámpara se até encienda, que volte a brilhar, hasta que vuelva a brillar, até que esteja restaurada. hasta que esté restaurada. A nossa luz às vezes se apaga Nuestras luces a veces se pelas apagan lutas, por las luchas, pelas contingências, por los problemas, pelas dificuldades da por vida. las dificultades de la Mas vida. Jesus coloca a sua mão sobre nós Pero Jesús pone sus manos e Ele sobre nosotros. sopra com tranquilidade, Sopla con cuidado. Ele sopra com paciência, Sopla con paciencia. Ele vai jogando fogo, fogo e Tirando fogo sobre fuego, nós, fuego sobre nosotros. até que nos acendamos novamente. Nosotros volvamos A nossa esperança se acende, Nuestra esperanza o nosso se ânimo enciende. se acende, Nuestro ánimo a se nossa enciende. alegria se acende, a nossa paz se acende, a nossa perspectiva quanto ao futuro se acenda novamente. Talvez você chegou aqui apagado, A lo mejor has llegado aquí apagado. mas Jesus vai derramar o óleo sobre a tua vida. Ele vai soprar com o seu espírito e Ele vai trazer para você vida, lâmpada, iluminação, graciosidade e perspectiva quanto ao futuro. Há futuro para você, há futuro para a tua família, há futuro para a tua casa, há futuro para o teu ministério, há futuro para os projetos que Deus tem te feito rascunhar. Há futuro de Deus. Você acredita? Levante a sua mão, levanta a face, levanta a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração. Com a permissão do pastor, eu quero orar por vocês. Fiquem em pé, por gentileza. Aleluia, 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 aleluia. Ele não deixará que o pavio que fumega se apague. Ele traz para um lugar à parte e propõe descanso. Há descanso para você, há alento para você, há restauração para você. Saia desse culto animado, saia encorajado. Você vai enfrentar a semana e muitos serão os desafios, mas você não está sozinho. O seu Deus está com você. O seu Deus vai à sua frente. E o seu Deus te garantirá a vitória. O Senhor tem vitória para nós. O Senhor tem vitória para nós. O Senhor tem vitória para nós, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu não sei se chegou aqui o não se frustrarão. Não se frustrarão, louvor? Não se frustrarão? É? Quem que sabe cantar o não se frustrarão? O senhor sabe cantar? Não se frustrarão? Não? Então não deve ter chego aqui. O louvor que as irmãs cantaram é outro. Jesus, eu quero a bondade de Deus. Podemos cantar a bondade de Deus? Podemos? Enquanto os irmãos cantam a bondade de Deus, eu quero chamar você aqui à frente. Los hermanos cantan la bondad de Dios, yo quiero llamarte aquí. Se você sente no coração Si sientes en el corazón que precisa de descanso da parte de que Jesus necesita de un descanso de parte del Señor e quer que o Senhor Jesus haja na sua vida, y quiere que el Señor Jesucristo actúe en tu vida, sai do seu lugar e vem aqui, nós queremos orar por você. venga aquí adelante. Talvez você venha pedir por você mesmo. A lo mejor vienes a pedir por ti mismo. Talvez você venha pedir por alguém. A lo mejor vengas a pedir
pedir por alguien. Sai do seu lugar e venha. Salga de tu lugar y venga. Jesus vai fazer uma obra. Jesús va a hacer una obra. Ele vai trabalhar maravilhosamente. Él va a trabajar maravillosamente. Aleluia. Te amo, Dios, Aleluia. y tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Momento en que despierto hasta el anochecer. A bondade de Jesus te alcança. A misericórdia dele te alcança. Alcança você e alcança a tua família. Alcánzate a ti y a tu A familia. bondade de Jesus te alcança. La bondad de Jesús te alcanza. Estenda sua mão para cá, por gentileza. Las manos hacia adelante, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, En nombre de Jesús, nós pregamos a tua palavra aqui. nosotros predicamos tu palabra. A tua palavra é viva, Tu palabra es viva, ela é eficaz, es eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. es más cortante que cualquier espada de dos A filos. tua palavra vai até a divisão da alma, Tu palabra va hasta la división del alma, do espírito, tu espíritu, juntas juntas e medulas, y médulas, e ela é apta y es apta para discernir para discernir as intenções e os pensamentos do coração. las intenciones y pensamientos del corazón. Nós pregamos a tua palavra. Nosotros predicamos tu palabra. Traz a cura, Senhor, Trae la sanidad, Señor, a cura física. la sanidad física. Traz a cura, Senhor. Trae la sanidad, Señor. Traz saúde, Senhor. Trae salud, Señor. Traz também paz na alma, Trae también paz en el alma, quietude no coração, quietud en el corazón, confiança no interior. confianza en el interior. Traz, Senhor, paz para os teus filhos. Paz para tus hijos. Restaura Restaura as emoções. las emociones. Repreenda a depressão. Reprenda la depresión. Repreenda o estresse. Reprenda el estrés. Repreenda todo o espírito e toda a disposição ao suicídio. Reprenda todo espíritu y disposición al suicidio. Que haja paz, Que haya paz, ânimo, ánimo, perspectiva quanto ao futuro perspectiva contra el futuro. e a certeza Y a la certeza que a sua fidelidade nos cobre y tu fidelidad nos cubre. e que a sua fidelidade alcança a nossa família também. Tu fidelidad alcanza a nuestra familia también. Abençoe os teus filhos, Bendice tus hijos. abençoe esta igreja, Bendice esta iglesia. abençoe o pastor Ronaldo, Bendice al pastor Ronaldo. a sua esposa irmã Jamara, Su esposa y la hermana Yamara. todos os pastores desta igreja, Pastores de esta iglesia. evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores. Toma as crianças nas tuas mãos, Los niños en tus manos. os adolescentes, os jovens, os irmãos e as irmãs. Las hermanas. Toma, Senhor, o ministério El ministerio. do Belém, Todo Belén. na Espanha e na Europa e em todo o mundo em tuas mãos. Abençoa a tua igreja. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.